Olá, galerinha da Multivix, minha turminha de medicina querida. Voltamos essa semana, a gente deu um sossego aí da Neuronata para vocês na semana passada, mas retornamos essa semana e nós vamos destrinchar o assunto sistema ventricular, líquor e barreira encefálica, ok? Então, capricha no café, estejam atentos e focados e vamos que vamos! Então, gente, vamos lá. Primeiramente, vamos aqui nos familiarizar com o sistema ventricular, ok? Então, nós temos aqui nessa figura todo o sistema ventricular sendo mostrado. Então, nós temos aqui os ventrículos laterais, que tem esse formato de C, ok? E tem essa extensão posterior, ok? E são em número de 2. Nós temos o ventrículo lateral esquerdo e o ventrículo lateral direito, tá? Comunicando os dois ventrículos, tá? Cada ventrículo lateral tem um forame desse, um forame interventricular ou chamado forame de Monro, tá? Que comunica os ventrículos laterais ao terceiro ventrículo, que nós estudamos bem na aula de diencéfalo e a gente sabe que é uma fenda que está entre os dois tálamos, as duas porções, os dois diencéfalos, ok? Do terceiro ventrículo, o líquor caminha para o aqueduto, ok? E o aqueduto se abre no quarto ventrículo, perfeito? Ok, nós vamos estudar agora em detalhe cada porção desse sistema ventricular. E o que é importante para vocês? Não adianta a gente só saber, tá, já sei ali mais ou menos como é que percorre o líquido. A gente tem que sempre fazer a relação anatômica, saber se situar onde que está o ventrículo, quem está por perto, né? Quem que eu tenho que, de uma certa maneira, transgredir para poder chegar, para poder estar dentro do ventrículo. Então, vamos lá agora destrinchar sobre os ventrículos laterais. Bom, como eu falei com vocês, aqui, né, nessa estrutura em formato de C, nós encontramos o ventrículo lateral, ok? E o ventrículo lateral ele é subdividido em porções, tá? A porção mais anterior, tá? É chamada de corno anterior ou corno frontal, perfeito? Porque tem relação direta com o lobo frontal. Essa parte aqui, posteriormente ao cono frontal, a gente chama de corpo do ventrículo lateral ou porção central do ventrículo lateral, ok? Essa porção aqui, isso é muito importante, ó. Essa porção aqui, ó, mais dilatada, tá? Do ventrículo é chamado de trígono colateral ou átrio ventricular, tá? E é a porção mais dilatada do ventrículo. E geralmente é a primeira parte a se alterar em processos patológicos, tá? Posteriormente, nós temos aqui, ó, essa projeção aqui posterior, que é chamada de corno posterior ou corno occipital, já que faz relação com o lobo occipital. E essa região aqui nós chamamos de corno inferior ou corno temporal. Particularmente, eu acabo adotando mais no meu dia a dia essas nomenclaturas que remetem a um lobo, tá? Então, lobo frontal, o cono frontal, o cono posterior como cono occipital e o cono inferior como cono temporal, perfeito? Ok, então é importante a gente saber essas subdivisões do ventrículo lateral? Sim, é imprescindível. Por quê? Quando a gente analisa os exames de imagem, dificilmente a gente vai ter essa visão aqui, né? Dificilmente a gente vai ter um corte que mostre
o sistema ventricular em toda a sua plenitude. Então, você vai ter que avaliar essas subdivisões, perfeito? Então, agora, trazendo aqui para vocês uma visão mais realística, né? Da vida, como é que ela é mesmo. Uma certa dificuldade quando eu entrei na neurocirurgia é que a gente espera encontrar nas peças, na vida real, essas imagens que a gente tem, assim, aquilo é só realmente uma ideia, né? Mas vamos lá. O que é importante nessa figura que eu queria deixar bem claro para vocês? Nós temos aqui, né, de novo, o sistema ventricular, fazendo esse formato de C. Nós temos aqui o ventrículo lateral. O que é mais importante que eu queria mostrar, relembrar para vocês? Quem é o teto do ventrículo lateral? E aí, quem é? É aqui, ó, nosso corpo caloso. E o ventrículo, ele acompanha o formato de C do corpo caloso, tá? Então, por exemplo, para eu acessar o ventrículo, de uma certa forma, eu tenho que transgredir o corpo caloso. Eu tenho que abrir, eu tenho que furar o corpo caloso para eu chegar no ventrículo lateral, tá? Então, se lembrem disso. Essa relação anatômica é extremamente importante. O corpo caloso, ele é o teto do ventrículo lateral. Principalmente, ele é o teto de todo o ventrículo lateral? Não, mas principalmente quem? Corno anterior ou corno frontal e corpo do ventrículo, pequena parte do átrio ventricular. Tá? Outra coisa importante que eu queria mostrar para vocês, né? Então, nós temos aqui de novo, né? Nós estamos aqui olhando o corpo caloso e eu sei que abaixo dele nós temos os ventrículos laterais. Por quê? Porque o corpo caloso é o teto do ventrículo lateral. Perfeito. O que eu queria mostrar para vocês também, que é interessante? Onde que está o ventrículo? Quando eu olho aqui a superfície normal do cérebro, como que eu sei aonde está ele na profundidade? Como a gente saber isso? Então, gente, olhando aqui na superfície lateral do cérebro, então onde está o ventrículo? A gente precisa fazer essa correlação anatômica. Nós já aprendemos tudo aí sobre sulcos e giros e vamos lá. Quando eu olho aqui a superfície lateral do cérebro, se por acaso eu precisar acessar o ventrículo por alguma urgência, por alguma intercorrência na minha cirurgia, onde eu vou acessar? Por onde eu vou transgredir para chegar lá no ventrículo com segurança? Tá? O que a gente sabe? Que o corpo caloso ele está aqui, ó, na altura do sulco frontal inferior. Logo, o ventrículo lateral, nas suas porções do corno frontal e do corpo do ventrículo, vão estar ao nível do sulco frontal inferior. E o átrio ventricular, ou trígono do ventrículo, ele vai estar aqui, ó, ao nível do giro supramarginal, perfeito? E o corno temporal? O corno temporal, ele vai estar aqui, ó, ao nível do giro temporal médio. Então, é importante a gente fazer essas correlações anatômicas, para você não só, de fato, conhecer a estrutura, mas saber onde ela está, com quem ela está fazendo relação direta. Isso é importantíssimo para a gente poder realmente organizar o nosso pensamento. E isso, pelo menos para a gente da neurocirurgia, é crucial. A gente conseguir enxergar por baixo da superfície o que tem lá, o que eu espero, o que eu sei que vai estar lá. Tá? Então, sempre estudem neuroanato fazendo essa correlação anatômica. Perfeito? Então, nós temos aqui, numa figura mais esquemática, a demonstração justamente dessa relação anatômica, tá? Que eu acabei de citar. Então, nós temos aqui, ó, o corno frontal, tá? E o corpo do ventrículo ao nível de quem? Giro frontal inferior, perfeito? O átrio ventricular, nós temos ao nível de quem?
do giro supramarginal. E o corno temporal nós temos ao nível de quem? Do giro temporal médio, perfeito? Então, a gente já sabe aqui como acessar os ventrículos a partir da superfície lateral. E aqui uma outra visão, e esse corte aqui é sensacional, porque ele já representa aqui de maneira mais didática como a gente vai ver, né, os ventrículos nos exames de imagem, tá? Que é ali que a gente vai ter que fazer a nossa análise. Então, nós estamos vendo aqui, estamos vendo o corno frontal, perfeito? O corpo ventricular, tá? O corno temporal, o plexo coroide, tá? Que ele começa desde o forame de morro até um ponto que existe aqui no corno temporal, que a gente chama de do ponto coroideu inferior, e o corno occipital, perfeito? Então, aqui a gente está vendo o ventrículo lateral em toda a sua extensão. E aqui uma outra visão para vocês poderem olhar em mais detalhe e de forma bem realística, tá? Todas essas imagens aqui a gente tirou de um livro que chama Houghton, tá? Por curiosidade e para dar crédito também por esse trabalho que é assim, brilhante. Toda vez que eu vejo, eu realmente fico muito impressionada, né, com a capacidade de detalhe, né, e de riqueza de informações em cada figura. Bom, mas vamos lá. Isso aqui a gente está mostrando a intimidade do ventrículo lateral por dentro. E o que a gente está olhando aqui em detalhe? Nós temos aqui quem? Ó? Os dois forames interventriculares, o forame de Monro, certo? E aqui, ó, o plexo coroide, perfeito? Aqui, ó, tá entrando em comunicação. Quem vai estar aqui embaixo? O terceiro ventrículo, perfeito? E vamos lá, vamos ver se vocês estão espertos, vamos ver se vocês realmente estão sedimentando o conhecimento. Quem vocês acham que está aqui, ó, na parede lateral do ventrículo lateral? A gente já estudou. Vocês lembram qual núcleo que é? Vamos lá, vou passar aqui para ajudar melhor vocês. Olha aqui nesse corte incrível. Nós temos o ventrículo aqui, a cavidade ventricular aqui, de um lado, e do outro lado foi retirada. Que núcleo é esse aqui, ó? É o núcleo caudado. Vocês lembram que ele faz a parede lateral do ventrículo lateral? Perfeito. E quem que é essa estrutura aqui? Vocês lembram? Putamen. E aqui? Globo pálido. E aqui? Esse feixe de fibra branca em formato de bumerangue. Cápsula interna. O que é interessante a gente ver aqui, olha, a cápsula interna, o joelho da cápsula interna, ela está ao nível do forame de Monro. Tudo bem, isso aqui é excesso de detalhe, mas é importante vocês, né, se familiarizarem com a imagem real dos ventrículos, perfeito? Então, lembre, teto do ventrículo lateral, quem que é? Corpo caloso, que está aqui também. E quem que é? A parede lateral, núcleo caudado. Perfeito? E aqui na vida como ela é, como é que vocês vão olhar isso? Então, nós temos aqui dois cortes de ressonância, um no eixo sagital, o outro no eixo coronal, para a gente olhar e se familiarizar agora com o estudo de imagem. Então, aqui nós temos o ventrículo lateral. Como que eu tenho certeza que aqui é o ventrículo lateral? Porque eu sei que o corpo caloso é o teto do ventrículo lateral. Perfeito? Mas aqui nós estamos analisando que porções dele? Nós estamos analisando o corno frontal e o corpo do ventrículo, certo? Mesma coisa aqui, ó, nós temos agora nesse corte coronal, ventrículo lateral de um lado, ventrículo lateral do outro, perfeito? E aqui, ó, quem que é
essa estrutura? Tudo bem que aqui eu risquei demais. Quem que é essa estrutura aqui, ó? É o corno temporal. E olha aqui, ó, como ele está ao nível mesmo, ó, do giro temporal médio. Eu sei que aqui é a fissura silviana, aqui é o giro temporal superior, aqui é o giro temporal médio e aqui o giro temporal inferior. Então, eu sei que o corno temporal está sempre ao nível do giro temporal médio. Lindo, né? Perfeito. E aqui, numa imagem de tomografia, onde a gente pode ver em maior detalhe os ventrículos laterais, tá? Então, nós temos aqui, ó, o corno frontal, certo? Do ventrículo lateral. E aqui nós temos quem? O corno occipital, certo? Aqui é quem? Tudo bem que eu marquei aqui o plexo coróide, mas o ventrículo é o terceiro ventrículo, tá? E essas estruturas aqui que ficam bem brancas, elas podem ter calcificação fisiológica, é o plexo coróide, perfeito? Beleza, uma vez adiantado os ventrículos laterais, vamos para o terceiro ventrículo. Como eu falei, o terceiro ventrículo ele é uma fenda entre os dois diencéfalos, certo? E a gente estudou isso em detalhe, tanto na parte na aula de diencéfalo, depois nós vimos um pouco também na aula de hipotálamo, certo? E é uma fenda, né? O terceiro ventrículo, ele tem uma unidade só e é uma fenda entre os dois diencéfalos, mais especificamente entre o tálamo e o hipotálamo. Tá? E aqui uma outra visão mais realística, mostrando aqui em detalhe. Que estrutura é isso aqui? É o forame de Monro, que está comunicando o ventrículo lateral com todo o terceiro ventrículo, tá? O terceiro ventrículo, ele abrange toda essa região aqui. Tá? Vamos lá, isso aqui não, né? Que isso aqui é parte do mesencéfalo. Mas aqui, tá tudo assinalado em amarelo aí para vocês, tá? E o que acontece? Não é o escopo da aula para vocês, mas cada porçãozinha dessa aqui, chamada de recessos, tem um nome, de acordo com a estrutura que ele está relacionado, tá? Então, esse recesso aqui que está acima do quiasma óptico é o recesso supraóptico. Por exemplo, esse aqui que tem relação com o infundíbulo, recesso infundibular, tá? Isso é importante, mas não para vocês. Então, vou passando aqui mais uma visão para que vocês possam ver em detalhe o terceiro ventrículo. Aqui a gente abriu, né, essa fenda e vocês estão vendo aqui em amarelo o interior do terceiro ventrículo. E aqui nós vamos ter a estrutura que comunica o terceiro ventrículo com o quarto. Tá? E aqui para vocês verem também em mais detalhe, tá? Os ventrículos laterais e aqui, ó, o terceiro ventrículo. Perfeito? E aqui, ó, forame de Monro de um lado, forame de Monro do outro. Vamos lá agora para o aqueduto. O aqueduto de Silvius, essa porção do sistema ventricular é desprovida de plexo coróide. E ele está comunicando quem? O terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, tá? Então, ele é uma estrutura super fininha, tá? E que comunica o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Em média, nós temos de 1,5 a 2 centímetros de comprimento e 1 a 2 milímetros de diâmetro nessa estrutura, ok? Então, aqui, olha, mostrando para vocês uma patologia, né, relativamente comum. Isso aqui, e por que é importante eu saber o tamanho do aqueduto? Justamente para a gente avaliar se há estenose de aqueduto. E aqui nós mostramos uma ressonância, na qual o que a gente vê aqui de interessante? Ventrículos laterais aqui. Cara, mas eles estão um pouco aumentados, né? Olha aqui como o corpo caloso, ele está até mais afilado, tá mais fininho, tá? Por quê? Porque há excesso de líquido.
Olha o terceiro ventrículo aqui, olha. Olha como que você consegue ver tudo, os recessos. O terceiro ventrículo ele também está dilatado. E quando a gente vai olhar aqui para o aqueduto, a gente vê que aqui há uma obstrução, há uma estenose do aqueduto, que determina o quê? Uma hidrocefalia. Agora escrever isso aqui vai ser tenso, hein? Hidrocefalia supratentorial. Por quê? Porque está dilatando do aqueduto para cima, do aqueduto para baixo, no caso, o quarto ventrículo está no seu tamanho normal, tá? Como se entupisse um ralo. Então, daqui para cima, está tudo se dilatando. E o quarto ventrículo? Bom, o quarto ventrículo a gente já estudou um pouco na aula de tronco encefálico, tá? Então, vocês vão sempre estar correlacionando com as aulas passadas, coisas que a gente já estudou, tá? Então, o quarto ventrículo, ele tem essa forma, né, de diamante, a gente chama de fossa romboide, perfeito? E o quarto ventrículo, ele distribui o líquor por duas estruturas, na verdade, tá? Para quem ele vai mandar tanto para o espaço subaracnoide, quanto se continuar no canal central da medula, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma abertura na linha mediana, onde está essa artéria aqui, tá? Que a gente chama de forame de Magendie, tá? E é por onde mais caudalmente vai se continuar com o canal central da medula, perfeito? E nós temos aqui, olha, na lateralidade, eu vou mostrar melhor na figura, mas ele está mais ou menos ao nível aqui, mais ou menos ao nível aqui, o forame de Lusca, tá? Então, olha aqui, essa figura ficou perfeita, maravilhosa, onde a gente pode ver aqui, ó, o forame de Lusca. Então, são duas aberturas laterais, partindo do quarto ventrículo, e uma abertura mediana, tá? As laterais, forame de Lusca, são dois, né? Um do lado esquerdo e do lado direito. E o forame de Magendie, tá? Que é essa abertura mediana. Como que a gente sabe? Olha, uma dica que a gente até usa muito também, que ajuda a gente a encontrar o forame de Lusca. Primeiro, ele está bem próximo a essa estrutura aqui. Qual o nome dessa estrutura aqui que a gente estudou na aula de cerebelo? Por favor, não me decepcione. Vamos lá? Valendo. 5, 4, 3, 2, 1. Flóculo, certo? Aqui é o flóculo, perfeito? E aqui nós temos quem? Plexo coroide, tá? Então, eu sei que o próximo ao flóculo plexo coroide vai estar o forame de Lusca. E mais uma relação anatômica importante. Quem são esses nervos aqui, ó, que estão saindo na lateral da ponte, ó, que é a ponte, que é bulbo. Quem que tá saindo aqui, ó, na lateral, que andam sempre juntinho? Sétimo, oitavo, né? Então, aqui, ó, é o 7 facial e aqui é o oitavo, vestíbulo coclear, perfeito? Então, a gente sabe que logo acima do forame de Lusca vão estar o complexo do sétimo e oitavo, perfeito? Pronto. Então, de sistema ventricular, o que eu queria que vocês soubessem era isso, mas não saber só, porque isso é muito simples. Ah, beleza, tem ventrículo lateral, terceiro ventrículo, aqueduto e quarto ventrículo. Mas sempre entender a relação anatômica, o que está ao redor dessas estruturas, perfeito? E como que se dá essa circulação aí do líquido. Vamos lá, estudando especificamente um pouquinho mais sobre o líquido. O que é o líquido? Tá? O líquor nada mais é que um ultrafiltrado do plasma, tá? Do sangue.
Quem é que produz o líquor? Antigamente a gente achava que era somente o plexo coroide. Hoje a gente sabe que não é. É majoritariamente produzido pelo plexo coroide. Mas existem células ependimárias, né, ao longo de várias porções do cérebro e do sistema ventricular que também correspondem também quer dizer, são responsáveis pela produção de líquor, tá? Então eu sei que se eu tirar o plexo coroide todo, isso não vai findar, vai diminuir, mas não vai findar a produção licórica. E assim, em condições normais, nós produzimos 15 a 20 ml por hora de líquido. Isso é importante saber, porque é ridículo, eu tenho que saber qual que é a taxa de produção do líquido. É importante sim, por quê? Porque você, em algum momento da sua vida, você vai fazer um procedimento para tirar uma amostra de líquido. E aí, você pode sair tirando líquido adoidado, quanto você quiser, quanto tempo esse paciente que você vai orientar ficar deitado, né? Para ele não sentir cefaleia por conta de hipotensão licórica, isso tudo é importante. Então, em média, 15 a 20 ml por hora. Então, eu sei que se eu tirei lá 20 ml de líquor do paciente, então se orienta pelo menos 1 hora completamente deitado para não sentir cefaleia. Então, em todo o nosso sistema ventricular, cisternas, canal central da medula, nós temos aí em média de 140 a 150 ml de líquido. Sendo que dentro dos ventrículos em específico, dentro do sistema ventricular, é em torno de 30 a 40 ml, tá? Isso é importante para mim também. Por quê? Porque eu dreno o líquor diretamente do ventrículo. Então, eu posso sair drenando adoidado? Não, tem que ter critério. Tudo bem que na grande maioria das vezes, quando eu coloco um dreno aqui, né, dentro do ventrículo do paciente, é porque ele está com hidrocefalia, né, ou logo ele tem maior quantidade de líquor dentro do ventrículo, ou ele está em risco de desenvolvê-la, tá? Mas no dia a gente renova todo o nosso líquor 3 vezes. Então, em média, a gente produz por dia 500 ml de líquor, tá? Tudo bem. Então, nós já entendemos aqui onde é a produção e onde é a absorção, tá? Então, a absorção, ela é majoritariamente feita também pelas granulações aracnoides, que estão aqui adjacentes ao seio. Nós vamos ver na próxima figura. Mas também não é somente por ali. O epitélio dos vasos também parece ser importante para absorver líquor, tá? Enfim, aqui a gente vendo em melhor detalhe justamente quem aqui, ó, as granulações aracnoides, tá? Elas são visíveis durante a cirurgia. Então, a gente mantém esse balanço do líquor, né, com a produção e a absorção. Se você tem uma diminuição da absorção, você aumenta a quantidade de líquor. Ao passo que também, se por algum motivo você aumentou a produção, mas manteve aqui a sua absorção, você também tem um aumento da quantidade de líquor, tá? E o distúrbio mais comum envolvendo o sistema ventricular é a hidrocefalia. E a hidrocefalia tem milhões de causas, desde aumento da sua produção, quanto diminuição da sua absorção também. Exemplo, você sofreu um acidente e fez uma hemorragia subaracnoide. O que acontece? Você impediu que as granulações aracnoides fizessem seu trabalho adequadamente. Logo, você tem um defeito na absorção, certo? E você pode fazer nesse quadro, quadro de TCE, uma hidrocefalia adquirida, tá? Que pode ser ou não transitória. Outro quadro comum, meningite. Meningite, né? O líquor fica espesso, fica igual pus, horrível. E aí, como que a granulação aracnoide vai conseguir absorver líquor se ele está leitoso? Não dá, não rola. Então, é muito comum acontecer hidrocefalia em quadros de meningite. Você lá está grávida
E um defeito congênito faz com que o bebê produza mais líquor do que deveria. Alguma malformação faz com que aconteça hidrocefalia. Você nasceu com mielomeningocele. Durante toda a sua vida intrauterina, o seu organismo teve que produzir mais líquor para poder manter a quantidade adequada de líquor dentro do sistema ventricular, porque estava drenando pelo defeito do tubo neural. E aí, quando nasce, vai lá, nós neurocirurgiões fechamos a mielomeningocele. Mas e daí? O corpo está acostumado a produzir mais líquor. Logo, a complicação mais comum de mielomeningocele é o quê? Hidrocefalia. Perfeito, galera? Então, sobre sistema ventricular e líquor, era isso aí que eu queria que vocês guardassem. A mensagem principal é essa, tá? Nós vamos, no outro vídeo, estar discutindo sobre barreira encefálica, ok? E aqui, mais uma mensagem para vocês. Sempre continuarem motivados, tá? Não está sendo fácil, mas vamos perseverar. E eu quero que a cada aula vocês saiam melhores, sempre, beleza? Beijo, galera!